E aí, minha galera do YouTube, massa com vocês? Como é que foi a semana? Esteve com a gente lá na aula passada. Lembre-se, são aulas todas as terças-feiras com temas completos para você, beleza? O grande objetivo, não esqueça, é fazer com que você tenha ferramentas diversas para trabalhar qualquer tema que você tenha lá, tá? Eu já quero agradecer aí a galera que tem nos acompanhado, que tem nos dado elogios, tá? É uma satisfação muito grande. Não esqueça até de dar o like, né? O like é importante até pra gente entender se tá funcionando bem, se não tá funcionando. Mas temos recebido elogios muito bons, tá? E eu, a equipe, tá? Clécio, Stephanie, ficamos de modo muito felizes, tá? Porque o nosso grande trabalho é fazer o melhor mesmo, o melhor e com o melhor preço, que é gratuito. Não é gratuito para você, justamente para você ficar municiado aí com vários tipos de argumentos, com vários tipos de estratégia. Você sabe que um dos primeiros passos que eu digo todas as aulas é que nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe no Facebook, nos acompanhe no Instagram, esteja conosco aqui, tá? Todas as terças com aulas completas de temas de redação, Enem, todos os vestibulares do Brasil, todas as quartas-feiras com o comentário de questões, tá? Estamos comentando a prova azul do conteúdo lá do Enem, tá? Da prova do Enem de Linguagens 2018. E, por sua vez, todas as sextas-feiras com dicas, tá? Temos dicas diárias lá no Instagram, lá no Facebook. E, inclusive, estamos aí, próximos a entrar no Spotify, tá? É muito importante que você esteja conosco, que você nos acompanhe, porque o que a gente quer é sempre o melhor para você. Esse aqui é o grande objetivo, tá? Essa aula que eu vou dar aqui agora para vocês, e todas as aulas que já dei, e tantos outros temas, você vai encontrar lá no online.queredação.com.br, que é o nosso site oficial, tá? online.queredação.com.br. Você vai lá e você escolhe o tema, tá? E vê o vídeo das nossas aulas e produz a redação. Claro, produz a redação, envia pra gente, tá? Por meio do site. É um prazer imenso poder corrigir sua redação, te dar um feedback, tá? Justo, coerente, com professores de redação, porque é muito importante que a sua redação seja corrigida por pessoas competentes, tá? Que entendam da correção do Enem, que saiba quais são as métricas que se usa para a correção do Enem. É extremamente importante você entender isso, tá certo? E vamos ao tema dessa semana, tá? Um tema bastante importante que tem uma grande chance. Lembre-se, esse ano é um ano, tendo em vista que a gente tem aí um novo governo, uma nova perspectiva de sistema político, né? A gente tem a direita e não mais a esquerda. Não esqueçam que esse ano é um ano assim que a gente não sabe muito bem por quais caminhos o Enem seguirá, tá? Tanto nos temas de redação, quanto no tema de redação, né? Nos próximos temas inclusive, quanto propriamente na prova. O que é que nós hipotetizamos? Bom, que possivelmente os temas não tratarão de minorias sociais. A gente hipotetiza isso, mesmo porque a linguagem do atual governo é uma linguagem genérica, né? Não é uma linguagem que valorize as minorias sociais, seja ela indígena, seja ela mulher, seja ela criança. A gente sabe muito bem disso, tá? Então, temos uma tendência de ter um tema genérico, tá? E se tem um tema que é importante dentro do contexto social brasileiro, é esse tema que eu vou te mostrar aqui, que eu quero que você nos acompanhe a partir de agora. O papel da leitura e da escrita no Brasil. É um tema muito delicado, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho consciência que é um tema fácil de você discutir. Por quê? Porque todo mundo vai saber falar alguma coisa sobre leitura e sobre escrita. Todo mundo vai saber falar alguma coisa, tá? Mas são esses temas genéricos, que de alguma maneira é um tema fácil, que me traz medo. Por que eu fico com medo? Porque esses temas fáceis, boa parte das pessoas falarão, tá? Boa parte das pessoas terão, de alguma maneira, alguns argumentos. Então, a maioria das pessoas
falarão as mesmas coisas e a gente vai cair em argumentos do senso comum. E esse é que é o grande problema, tá? Argumentos do senso comum, ele não surpreende ao teu corretor. E surpreender o corretor é importante. É por isso que eu vou te trazer hoje argumentos extremamente interessantes, extremamente necessários, extremamente originais, que você sabe que eu gosto de trabalhar com a originalidade, tá? É um tema que, apesar de ser um tema que tem uma possibilidade muito grande de cair, porque tem a ver com a educação, tem a ver com a relação genérica, apesar de ser um tema que tem essas relações, ele ao mesmo tempo é um tema fácil. E por ser um tema fácil, muitas pessoas usarão argumentos, tá? Que se encontrarão, essa que é a verdade. São argumentos que se encontrarão com outros argumentos e que por sua vez farão paralelos. Se você vir um tema desse no Enem, um tema similar esse ano, a minha pergunta é a seguinte: quais argumentos você usaria? Tá? Você pensaria em quê? Bom, tem uma coisa que você já sabe. O brasileiro, diferentemente de muitos países, principalmente os países de primeiro mundo, né? Ele lê pouco. O brasileiro lê pouco, tá bom. As estatísticas dizem que o brasileiro lê o equivalente a 2,5 livros, 2,5 livros por ano. Não é pouco, é muito pouco, tá? As estatísticas também dizem que muitos brasileiros, mais de 30% deles, nunca compraram um livro. E aí a gente tem um problema. Mas por outro lado também você começa a se perguntar assim, peraí, se o brasileiro ele não tem hábito de ler, se o brasileiro ele não tem constância na leitura, se o brasileiro não tem interesse de ler, a gente se pergunta, a culpa é de quem? Onde erramos? Quais são os problemas? Quais são as causas que levam os brasileiros a deixarem de ler? Esse é um grande questionamento que a gente vai tentar responder hoje, tá? Para que você possa ter argumentos fundamentais para fazer a tua redação. A primeira coisa que eu quero que você fundamente na tua introdução é justamente dois argumentos que eu achei bem interessantes. Você pode começar a sua introdução de várias formas. Eu tenho mostrado aqui que você pode começar com uma introdução. Você pode começar com uma estatística, você pode começar com uma citação. Eu tenho mostrado muitas citações aqui. Você pode começar com um filme, você pode começar de várias maneiras. Hoje eu trouxe duas maneiras de você começar a sua introdução. A primeira maneira é usando um argumento filmográfico. Já fica aí a pergunta para você responder aí nos comentários. Quais filmes seriam cabíveis a um tema feito esse? Tá? Quando você pensa num tema voltado ao papel da leitura e da escrita no Brasil, qual ou quais os filmes você colocaria? Bom, eu coloquei um aqui bastante interessante. Todo aluno que tenta medicina certamente já assistiu, tá? Um filme Mãos Talentosas, brilhante, uma brilhante atuação do Cuba Jr., tá? Uma história real do doutor Ben Carson, é fenomenal. E toda a transformação do Ben Carson que tinha a mãe, né, cuja mãe era empregada doméstica, toda a transformação cultural dele, tá? Toda a capacitação cultural dele, toda a transformação social que ele passou por meio dos livros. Tá certo? A partir do momento que ele começou a ler um livro a cada 2 semanas, a cabeça dele, as relações sociais dele mudaram, tá? Veja como é importante um livro. O que é que você poderia fazer particularmente? Você poderia usar na sua introdução uma fundamentação baseado no filme Mãos Talentosas, tá? Brilhante a colocação. Dudu, eu não quero colocar Mãos Talentosas. Eu posso colocar outra coisa? Pode. Você pode colocar uma citação. Citação eu gosto muito de usar na introdução porque ela é um mote, tá? É uma âncora para o desenvolvimento do tema, tá? Mas é claro, o filme também é. Eu usaria essa citação do mineiro Mário Quintana: os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Então, imagine que na tua introdução você pode fundamentar
um desses dois argumentos, tá? Ou a citação do Quintana, ou o filme Mãos Talentosas. É claro, você pode fundamentar outro filme desde que você deseje, tá? Eu não vou nem citar outros filmes aqui, mas eu queria que você mesmo o citasse aí nos comentários, tá? Quais filmes nós colocaríamos se o tema fosse esse tema, ou se fosse um tema que tivesse a ver com leitura como esse tem. É importante a sua participação, tá? Então veja, eu fundamento a minha introdução baseado em um desses dois argumentos, ou a citação do Mário Quintana, ou um filme. E aí eu estabeleço a tese, tá? A minha tese eu vou estabelecer baseado em causas, para tentar responder a uma pergunta que é intrigante para nós. É: por que o brasileiro lê tão pouco? Bom, eu não fiz isso a esmo, então eu vou usar argumentos estatísticos, tá? Dados de 2016 revelam que o brasileiro lê em média 2,4 livros por ano. Pouquíssimos livros, pouquíssimos mesmo. Quando você compara esses números com números dos países do primeiro mundo, você vai perceber que o brasileiro está muito aquém no nível de leitura. Entenda, se você tem um nível de leitura muito baixo, por sua vez, você tem desenvolvimento sociocultural, sociopolítico, crítico, também muito baixo. É importante fazer essa relação, tá? Veja outra estatística, tá? Quais são os problemas, na verdade? Quais são as causas que fazem com que os brasileiros leem tão pouco? São pelo menos 3. Falta de tempo, o equivalente a 43% dos que foram entrevistados disseram que não lê por falta de tempo. Segundo a Unesco, é uma falta de tradição de leitura no país, quer dizer, o país não tem um processo de leitura. Qual é o problema do Brasil? É porque a questão do Brasil foi o seguinte: o Brasil saiu de pronto de uma sociedade pouco desenvolvida, tá? O Brasil era colônia, e ele saiu de pronto de uma sociedade pouco desenvolvida, e de pronto também ele passou pelo processo de desenvolvimento tecnológico por meio da televisão. Então, percebam que os brasileiros, eles não tiveram o processo de passar pela biblioteca. A biblioteca não é um modo de entretenimento do brasileiro. O brasileiro passou, tá, muito rápido de o polo de um país pouco desenvolvido, porque ainda era colônia, para um polo de um país com televisão, com desenvolvimento tecnológico. Então, os interesses para a leitura, eles não foram os melhores. Beleza? Então, a falta de tradição de leitura é um problema da nação brasileira. E, por sua vez, é um problema que serve de mote, que serve de gatilho para que muitas das gerações que tivemos até agora também não lessem, tá? Outra coisa que é importante: falta de exemplo de leitura em casa, que novamente é um reflexo da falta de tradição de leitura. Eu não consigo desenvolver no meu filho, na minha filha, um hábito de leitura, porque nem eu mesmo tenho esse hábito. Isso é um problema, tá? É um problema que se reflete na nação, mas ela começa em casa, tá? Na própria escola, por exemplo. Então, eu estabeleci aqui pelo menos 3 causas que são fundamentais para entender por que o brasileiro lê tão pouco, tá? Massa! Quem é que estabeleceu esses dados? Retratos da leitura no Brasil, desenvolvido pelo Instituto ProLivro, e a Unesco, tá? 2 grandes instrumentos organizacionais de pesquisa que conseguem nos fundamentar uma pesquisa coesa e coerente sobre o tema de livro. Beleza? Então, eu usaria aqui 2 dessas causas para fundamentar, fica a sua escolha, tá? Usaria 2 dessas causas para fundamentar a tese do meu texto. Massa? E aí eu estabeleceria o desenvolvimento 1. O que é que eu colocaria no desenvolvimento 1? Eu quero que você, junto comigo, se responda: qual relação histórica eu consigo fundamentar com o processo de leitura no mundo? Você vai perceber que passamos por pelo menos 3 ou 4 grandes processos de leitura, 3 ou 4 transformações de leitura na sociedade. Primeiro, foi a criação do alfabeto.
pelos sumérios fenícios, tá? Primeiro. Então perceba que a partir daí a gente tem uma sociedade que necessita, lembre-se, não é que a sociedade não falava, a fala é muito anterior à escrita, mas a partir dali se necessitava escrever. Por quê? Porque eu tinha acordos comerciais, eu precisava entender a sua língua e ter como provar esses acordos. Então, criação do alfabeto pelos sumérios fenícios. E aí eu tenho, no século XV, mais ou menos, tá? A criação da imprensa, a imprensa de Gutenberg, tá? Que eu até falei aqui no canal, inclusive, tá? A imprensa de Gutenberg, lembre-se, a partir da imprensa de Gutenberg eu tenho um desenvolvimento, uma proliferação de livros impressos. Não é à toa que o primeiro livro impresso foi a Bíblia, tá? Que foi traduzida para o alemão pelo Martinho Lutero, que por sua vez, tá? Tendo em vista que a Bíblia foi impressa em alemão, você teve a popularização da interpretação dela, percebe? A partir do momento que você teve a proliferação da interpretação, começou-se a se questionar, peraí, a Igreja Católica de verdade é detentora da verdade plena do Evangelho? Começou-se essa discussão, aí a gente tem a Reforma Protestante. Então perceba o poder transformador do livro, tá? A partir de um livro, começou-se a questionar a capacidade que a Igreja Católica tinha, a Igreja da Idade Média Católica tinha, de ter poder ou não sobre a salvação de um cristão. Perceba, tudo começa com a imprensa de Gutenberg e com a Bíblia traduzida por Martinho Lutero. Importantíssimo você entender isso. Então, você tem aí pelo menos dois fatores. Você tem um outro fator que é justamente a sociedade que a gente vive hoje, tá? Por quê? Porque passamos por um processo de transformação do livro. O livro agora, ele não é mais só impresso, ele é um livro virtual. Eu levo o meu livro, ou eu levo uma quantidade imensa de livros em um pequeno aparelho. E com uma coisa melhor. É por isso que eu não coloquei aqui como causa a fundamentação da ideia de que o livro é caro. Por quê? Ele já foi caro, mas hoje, tá? Você não tem tantos problemas de entender que esses livros são caros, tá? É importante colocar isso. Então o que é que eu quero que você entenda? Que dentro de fundamentações históricas, eu tenho pelo menos 3 grandes processos que eu posso usar aqui, tá? Processos que os livros passaram que se tornaram transformadores, tanto da Idade Antiga até a Idade de hoje, tá? 3 grandes processos que eu listei aqui para vocês, mas que você poderia colocar aqui, ó. A escrita se manifesta nas tabuinhas com escrita cuneiforme na antiga Mesopotâmia, até a escrita virtual dos monitores de computador, passando por rolos de papiros, códices escritos em pedra, escritos em couro, entre outros. Perceba o processo da transformação da escrita e da leitura que a gente está passando aqui, tá? Do mesmo modo que a invenção do telescópio por Galileu Galilei no século XVII revolucionou a astronomia, a invenção da máquina de impressão em tipos móveis, mais conhecida como imprensa pelo alemão Johannes Gutenberg no século XV, provocou uma enorme revolução na modernidade, o processo de aceleração de produção de livros. Perceba que eu estou fazendo uma fundamentação histórica e estou mostrando o processo de consequência, tá? A partir do momento que o Gutenberg cria a imprensa, eu começo a ter uma proliferação maior de livros e, por sua vez, eu tenho uma proliferação maior de ideias, tá? É a leitura que abre a cabeça. É importante você fazer essa leitura. No século XVIII, com o advento do romantismo literário e das feiras de livros em várias cidades europeias, a prática da leitura tornou-se um hábito realmente popular e com grande impacto na sociedade. Perceba que aqui no Brasil a gente tem os folhetins, tá? Os folhetins que foram tão desenvolvidos pelos nossos poetas, José de Alencar e tantos outros que viveram o romantismo. Basta dizer que a leitura de panfletos políticos e escritos filosóficos dos iluministas mobilizou em grande parte os burgueses da França à ação revolucionária de 1789. Perceba que a imprensa de Gutenberg trouxe consequências históricas tamanhas, dentre elas a própria Revolução Francesa. Tá? Importantíssimo você entender como a leitura e a escrita, ela revolucionou, ela transformou a sociedade mundial, tá? E o seu sistema político também.
No desenvolvimento 2, eu fundamentaria um argumento filosófico. E para eu fundamentar um argumento filosófico, eu apresento para vocês essa mente brilhante de Harvard, tá? Um cara chamado Robert David Putnam, um cientista político norte-americano. Ele cria um conceito fundamental que eu quero que você guarde na manga, porque é um conceito que cabe em muitos lugares. Ele cria o conceito de capital social, tá? E ele diz assim, ó, capital social refere-se a práticas sociais como a leitura. A leitura é uma prática social que promove o capital social. Normas e relações de confiança que existe entre cidadãos de uma dada sociedade. Sistema de participação que estimula a cooperação. Pronto. A leitura é um exemplo de capital social porque ela tem todo um desenvolvimento cooperativo. Basta só você pensar, por exemplo, na Revolução Francesa, basta só você pensar, por exemplo, na Reforma Protestante, basta só você pensar, por exemplo, na Primavera Árabe de 2010. Você vai perceber que todos esses elementos foram desenvolvidos pela capacidade da comunicação por meio da escrita e por meio da fala. Tá? Percebe como a leitura ela muda o conceito e a mentalidade dos indivíduos por meio de quê? Do capital social, que nada mais é do que a cooperação da participação entre os indivíduos. Por isso que o livro transforma, tá? Importante dizer, quanto maior a capacidade dos cidadãos confiarem nos outros, além de seus familiares, assim como maior e mais rico for o número de possibilidades associativas numa sociedade, maior o volume de capital social. Por quê? Porque a leitura, que é um exemplo de capital social, ela amplia o conhecimento, ela possibilita oportunidades. É por isso que é importante, no meu desenvolvimento 2, eu fundamentaria o conceito de capital social cunhado, tá, na década de 90 por Robert Putnam. Extremamente importante. Tá? E aí eu ia para a conclusão. Bom, eu quero, na verdade, deixar a conclusão a critério de vocês. Por que eu quero deixar essa conclusão a seu critério? Porque vai depender muito daquilo que você listou como problema. Lembre-se, eu escolhi aqui 3, mas pode ser que você liste as minhas causas ou não. Por exemplo, como é que eu faço para resolver, como é que eu faço para solucionar o problema de uma sociedade que diz que não tem tempo para ler? Engraçado. O cara tem tempo para passar 3, 4 horas no Instagram, 3, 4 horas no Facebook, 3, 4 horas assistindo vídeos de vídeo cacetado, sei lá o que, tá? De pegadinhas no YouTube. E ele não tem tempo para ler? Você percebe que isso aí parece meio estranho? Ele não tem tempo para ler de verdade ou ele não prioriza o tempo? Tá? Percebe que soluções são soluções fáceis? É importante eu te dizer nesse tema, evite colocar o problema no governo. E eu vou explicar por quê. Porque o Estado, o município e o país têm bibliotecas por todos os lugares. Tá? Só tem um problema. As bibliotecas, elas estão fechando, as bibliotecas municipais, estaduais e federais, elas estão fechando por falta de participação da comunidade. Os jovens já não fazem mais trabalho indo à biblioteca. Por quê? Porque agora ele tem o Google em casa. Percebe? Então, assim, é muito complicado colocar a culpa do governo numa coisa feita essa, quando o problema é da própria sociedade. Tá? Então, procure listar, a depender das suas causas, quais soluções você daria. Importante você colocar isso. Massa? Em resumo, o que é que a gente tratou aqui? Bom, a gente tratou do tema o papel da leitura e da escrita no Brasil. Perfeito, tá? Um tema com grande chance de cair no Enem ou em qualquer vestibular. Por quê? Porque é um tema genérico, é um tema com muitas possibilidades, é um tema que tem a ver com a relação de educação. Tá? Como é que nós montaríamos o nosso texto? Bom, na introdução eu usaria ou a citação do Mário Quintana ou um filme, aqui eu usei o filme Mãos Talentosas. Fundamentaria minha tese, fundamentei aqui que é falta de tempo, falta de incentivo governamental para a biblioteca, por exemplo. Tá? Seria um outro exemplo que eu daria em lugar daquelas causas, tá? De uma das causas que eu estabeleci. No desenvolvimento 1, eu fundamentei um argumento histórico, criação da escrita pelos sumérios, fenícios, criação da imprensa de Gutenberg. Dei 2 fatores históricos aí para você fundamentar seu desenvolvimento 1.
Desenvolvimento 2, eu usaria o conceito filosófico de capital social do cientista político Robert Putnam, tá? E mostraria como é importante esse sistema de cooperação da leitura, porque a leitura transforma a vida. Você pode até dar o exemplo da Revolução Francesa, você pode dar o exemplo da Reforma Protestante, você pode dar o exemplo da Primavera Árabe, você pode dar o exemplo, inclusive, das manifestações de junho de 2013 no Brasil, tá? São manifestações, são revoltas populares criadas e fundamentadas por meio da escrita e da leitura, tá? Mesmo que essa leitura seja no WhatsApp, mesmo que essa leitura seja no Instagram, por exemplo, tá? Fundamentei uma conclusão, tá? Que eu deixei ao seu cargo, mas aqui eu dei um caminho, incentivo uma educação leitora por meio da escola, por meio de bons livros, por meio do franqueamento de livros, acesso de livros gratuitos, por exemplo, projetos de ampliação de leitura por parte do governo, tá? Eu disse a você que não colocasse o governo como o centro do problema, tá? Mas aqui eu queria só te dar um exemplo de como você faria essa conclusão, beleza? Então, perceba que isso é um tema que você não pode deixar de escrever. É um tema extremamente importante, porque tem a ver com a educação, porque tem a ver com o desenvolvimento social e porque o brasileiro ainda lê muito pouco. Se ele lê muito pouco, é um tema que tem uma chance muito grande de cair no Enem, beleza? Espero você na próxima terça-feira ou espero você na quarta-feira com o comentário de questões. Espero você na sexta-feira, que a gente dá a dica do fim de semana, tá? Espero você no Instagram, espero você no Facebook e espero você nos acompanhando aqui sempre, tá? Esteja conosco, como eu venho dizendo, dê um like, mostre que está gostando, porque o nosso grande objetivo é colocar você na lista dos melhores e gritar: me bota na lista, mamãe!